Como se tornar amigo de Deus? Esse é o tema de hoje, 11º dia do devocional de Quaresma. Desse momento, dessa jornada de construção de intimidade. Bom dia, meu amor, bom dia, mãe, bom dia, pai. Então, estamos aqui desde o início da Quaresma, há 11 dias, nessa tarefa, com a ajuda do devocional Uma Vida com Propósitos e também de outras fontes que eu venho trazendo. Bom dia, Chay! Para que a gente realmente... Bom dia, Débora, Rosângela. Então, nós estamos aqui usando esse instrumento e alguns outros para desenvolver intimidade. E hoje a gente começa a falar disso de uma forma mais específica. Hoje nós estamos na semana 2. Na primeira semana, o tema foi por que nós estamos aqui? Então, nós passamos 7 dias trabalhando esse tema. Deixa eu achar aqui para fazer o resuminho. Então, na primeira semana, a gente falou que tudo começa com Deus e que é olhando para tudo que a gente encontra as respostas, encontra o sentido. No dia 2, que ninguém de nós é um acidente. No dia 3, sobre o que está dirigindo a nossa vida. Então, tudo vai preparando para o próximo passo, da jornada. Como nós somos criados para ser eternos. Como é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Que construção especial a gente vem fazendo, Como a vida é uma atribuição temporária. Bom dia, Cibele. Qual é a verdadeira razão de tudo? E a razão de tudo são os 5 propósitos que a gente começou a trabalhar nessa segunda semana. Bom dia, Gegel. Lorena, que bom ver você aqui. Então, nessa semana, nós estamos no propósito número 1, sendo que nós vamos trabalhar aqui, bom dia, Carol, os 5 propósitos para os quais Deus nos colocou no mundo por uma visão cristã, Então, o primeiro propósito que nós estamos nessa semana é que nós fomos planejados para agradar a Deus. E o que significa isso? Então, no primeiro dia dessa semana, no dia 8, foi falado o que significa agradar a Deus. Agradar a Deus é, em primeiro lugar, a gente tomar a vida como esse bem precioso que nós recebemos. É tomar as experiências boas de verdade, se permitir aproveitar e também tirar um bom proveito das experiências ruins para evoluir a partir delas, No dia 9, a gente falou sobre o que nos faz sorrir. Aliás, o que faz Deus sorrir. Que também tem a ver com isso, tem a ver com a gente... Nós somos filhos, Tudo que um pai quer para o filho é que o filho faça um bom uso da vida, faça um bom uso daquilo que ele recebeu. No dia 10, ontem, nós falamos que foi um dia bem especial. Falamos sobre a essência da adoração. E a essência da adoração é a rendição, que a gente tem o costume de enxergar negativamente. Achar que se render é desistir. Achar que se render é fraquejar. Achar que se render é não dar conta. Mas tanta gente está tentando dar conta de tudo há tanto tempo e está alcançando o que com isso? Muitas vezes isolamento, exaustão. A gente não está aqui para dar conta de tudo. A gente está aqui para desfrutar, para servir. Só que se a Tainá fosse feita para dar conta de tudo, se o Ricardo fosse feito para dar conta de tudo, a gente não precisaria um dos outros. E é uns nos outros que os nossos propósitos se realizam. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é tornar-se amigo de Deus.
é propriamente o primeiro passo nessa jornada de desenvolver de verdade intimidade. Então hoje é um dia de entender que isso está acessível para todos nós. Bom dia, Jorge, Consuleia, José. Então hoje é dia de entender que nós temos esse canal de acesso com Deus, de intimidade, e também da gente se perguntar se a gente está se comportando como filho, se a gente está se apropriando de quem a gente é e das bênçãos e recursos que a gente tem. Então, antes de eu começar minha leitura aqui, gente, vamos mandar o aviãozinho pelo menos para 2 contatos, para que mais alguém venha nos acompanhar aqui. De repente, alguém que precisa, de repente, alguém que está buscando isso, né? Então, mandem aí para me ajudar. Durante a live, sempre que eu falar algo que fizer sentido para você, manda o coraçãozinho aqui no canto, porque isso dá relevância para o conteúdo e também é distribuído para mais pessoas. E é assim que eu sei que aquilo que eu tô falando aqui faz sentido e eu sei qual que é a abordagem que funciona melhor. E é assim que eu sei que a mensagem tá chegando. Porque nós não estamos aqui numa posição, e nós vamos falar sobre isso hoje, numa posição desigual, em que a Tainá tá numa posição superior e vocês estão numa posição inferior. Não, a gente tá aqui em posição de troca. E você fazer a sua parte na troca é você retribuir de alguma maneira, seja passando adiante, seja interagindo. E isso também é se comportar como filho de Deus, entender que você tá numa posição de troca. Você não tá numa posição em que você é inferior, que você tem que pedir licença para existir, para estar ali. Certo? Estão preparados? Estão com o coração aberto? Hoje é dia de se apropriar do seu lugar. E se apropriar do seu lugar é também assumir responsabilidades. É também ser corajoso. Amor, liga o ar-condicionado, por favor, porque agora eu tô com calor. Então, vou começar a leitura, tá? Vou começar a leitura e vocês vão trocando comigo toda vez que vocês acharem que algo fez sentido, que você quer acrescentar alguma coisa, enfim, né? Que você quer que eu volte, que eu vá mais devagar, que não tá fazendo sentido, quer fazer uma pergunta. Beleza? Combinado? Hoje nós estamos num hotel aqui em São Paulo, então fora da zona de conforto, mas o essencial tá aqui. Tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada nossa amizade com Deus pela morte do seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Percebe que fala aqui que a gente foi salvo pela morte do seu filho. Bom dia, Dani, bom dia, Ana. Porque até então a gente vinha se comportando como inimigo. E veja como que Jesus foi tratado, né? Principalmente por figuras importantes da época. Então a gente era inimigo de Deus porque Deus nos colocou como inimigos dele ou porque a gente vinha se comportando dessa forma? Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador. É seu Senhor e mestre. É seu juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. A espantosa verdade, porém, é essa. O Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, nem cerimônias, nem religião, apenas simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus
e o Senhor tinha prazer neles. Repare nisso, livres de culpas e de medos. Muitas vezes, o que nos afasta de Deus e uns dos outros? As culpas e os medos. As culpas e os medos fazem a gente entrar na defensiva, fazem a gente se afastar, fazem a gente esfriar. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, a desobediência, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, ter medo de Deus e não amizade era mais comum no Antigo Testamento. Como que você se sente em relação a isso? Você sente hoje na sua vida que você tem essa intimidade com Deus, essa liberdade com Ele, ou você tem medo? Bom dia, Meire, Maria, Edna. Como é que tá a tua relação com Deus hoje? Ela tá distante, fria? Você vê Deus como aquele Deus retratado no Velho Testamento, aquele Deus punitivo, aquele Deus exigente? Você ainda traz isso na tua relação com Ele? Então Jesus mudou a situação. Quando Ele pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos estar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós, tornando-nos amigos de Deus. No Velho Testamento, segundo a maturidade espiritual daquela época, havia um apego muito grande a rituais, a dogmas. Então veja que os sacerdotes, que eram esses líderes que assumiam essas funções, eles se preparavam por horas para poder ir para o templo. E aí Jesus veio muito tempo depois para falar: o coração é mais importante do que a regra. Inclusive teve uma ocasião que ele operou um milagre no sábado e ele foi perguntado sobre isso. Ah, mas você não tem que guardar o sábado? E daí ele fala que aquela pessoa está sendo hipócrita. Quantas vezes Jesus não chama alguém de hipócrita? Por quê? Porque as pessoas estão mais apegadas à forma do que ao coração, do que à intenção. E o que Deus quer de nós é acesso ao nosso coração. Porque os sacerdotes da época de Jesus, por que eles condenaram? Porque eles tinham um coração cheio de medo, cheio de culpa, que é o que nos afasta de Deus. Então eles usavam armaduras, eles usavam as funções, o status social para se sentir como pessoas dignas. Mas o que nos faz dignos não é exatamente o quanto a gente vai na igreja ou a função que a gente tem, o nível de prosperidade que a gente tem na nossa vida. Mas é o quão a gente está trazendo Deus, que é amor, nos nossos atos. O quanto a gente está, através do amor, superando os nossos medos.
medo de arriscar, medo de ser passado para trás, medo talvez de não ser ouvido. Então aqueles sacerdotes, eles fizeram o que eles fizeram porque eles estavam comprometidos com o mal, porque eles estavam pensando só neles mesmos. Eles até estavam pensando só neles mesmos, mas por medo. Por medo de descobrir que se não fosse o status, eles não fossem nada. E não tem nada a ver com isso. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. E Jesus fala que aquele que quer liderar é o que primeiro deve servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele escolheu pessoas humildes. Porque ele não está apegado ao resultado que você tem, ele está apegado ao quão puro é o seu coração, quão aberto é o seu coração. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas no círculo de amigos de confiança desfruta de proximidade, bem como de acesso direto a ele e informações confidenciais. Que Deus me queira e te queira como amigo íntimo é difícil de entender. Mas a Bíblia diz: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes da nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos, seus parceiros, nessa missão de espalhar o bem, o amor. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele nos procura. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele disse: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Talvez seja difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, poderoso, invisível e um ser humano limitado, pecador. É mais fácil compreender o relacionamento de mestre para servo, de criador para criação ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. E 2 deles nós vamos falar hoje e os outros 4 amanhã. O quanto que você se considera uma pessoa digna de ser amiga de Deus, de ser próxima de Deus, de ser filha do autor de tudo.
Ou você é aquela pessoa que acha que está muito distante, que está sempre se diminuindo, que está sempre com vergonha de quem você é, com vergonha do que você faz ou do que você fez, ou da posição que você tem, como se isso fosse importante. O quanto que o seu coração está aberto, isso é o mais importante. Então, no Velho Testamento, antes de Jesus vir, Deus era visto como um grande criador de regras, né? Então havia muita punição, como em alguns países e culturas ainda tem muita punição humilhante, né? Degradante, apedrejamento, regras muito rígidas, exclusão, marginalização. E Jesus, ele criticava muito isso, ele criticava muito a hipocrisia da época, a exploração. Porque assim como o rico é filho de Deus, o pobre é filho de Deus. Assim como o padre é filho de Deus, o criminoso também é filho de Deus. São todos irmãos. Deus cria regras para a nossa vida, Deus espera obediência de nós, sim, mas para o nosso bem. Não porque para ter acesso a Ele, para ser alguém digno, a gente precisa de muitas regras. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do medo, Ele sabe da dor por trás dos erros que a gente comete, dos pecados que a gente comete. Deus é Pai. E Ele é um Pai amoroso. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Então, naquela época em que Jesus nasceu, havia muita condenação, muita exclusão, e Jesus foi quem? Jesus foi a pessoa que acolhia os excluídos. Então, por que se Jesus acolhia o excluído, nós vamos excluir alguém ou se auto-excluir? O quanto que às vezes você não se auto-exclui? O quanto que às vezes você acha que não merece alguma coisa? O quanto que às vezes você se apequena diante de outra pessoa porque acha que ela é melhor que você? Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou apenas observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais do que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você faça ou pense em cada momento. Orem continuamente significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo o que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. Pode perguntar. Alguém me perguntou aqui se pode fazer pergunta. Pode sim, qualquer pessoa. Estamos para trocar aqui, tá? Um livro clássico sobre como desenvolver constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus.
Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que faz, mudar como você faz. Ou seja, o que normalmente você faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, limpar a sua casa. O quanto que você é uma pessoa, rede todos, quantos deuses temos? Depende de que significado isso tem para cada um. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu considero que a gente tem um espírito, que a gente é um espírito, que nós estamos aqui para evoluir. E não importa tanto qual que é o formato que cada pessoa vai dar para isso. Porque as religiões, elas correspondem a uma cultura. Então, às vezes, o que vai fazer a Tainá se sentir conectada com esse amor, com essa inteligência suprema, é uma forma. E o que vai fazer o Ricardo, ou a Isabela, ou a Leila é outra. E às vezes a mensagem vai ser a mesma. Então nós temos muitos profetas diferentes, muitas histórias e parábolas diferentes em culturas diferentes, mas todas trazendo lições valiosas para nós. E nós somos criatura, nós não criamos o mundo. Então quem é a Tainá para falar quantos deuses temos? Isso é realmente importante? Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Então, o que mudaria na sua vida hoje, se você pensar que Deus está aí com você nesse momento onde você está? Que Deus habita a sua casa junto com você, o seu quarto junto com você? Você vai continuar cuidando da sua casa do mesmo jeito? Se você encarar o seu trabalho como uma função que Ele te confiou, cuida disso aqui para mim. Você vai cuidar do mesmo jeito? Você vai cuidar de si mesmo do mesmo jeito, sabendo que Deus é um Pai amoroso, que quer te ver feliz, que quer te ver sendo bem cuidado, que te deu capacidades. Você vai continuar se vendo do mesmo tamanho a partir dessa compreensão? A gente se apropriar do amor, da proximidade de Deus, requer de nós também disposição, requer de nós também responsabilidade. Porque quando a gente se apequena diante da vida, quando a gente se identifica com aquilo de ruim que nos fizeram, que a gente passou, com as decepções que a gente teve, a gente também pode usar isso para ficar parado. Já se apropriar do fato de que não, nós somos espírito, não, nós temos um Pai amoroso que vai fornecer o que a gente precisa, que nos deu a força interna necessária, isso requer de nós coragem. Para a gente se colocar como filho. Você tem feito isso na sua vida? Esse procedimento de trazer a consciência da presença de Deus em todos os momentos é o ideal para ele. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas.
está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o ato de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações mentais, ele dizia: eu não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Então, quantas vezes você foi fazer um ato de proximidade com Deus, mas você se apegou à forma e você nem estava presente ali, porque se tornou mecânico? Então, Deus quer que você saiba orar de forma linda, maravilhosa, eloquente, com autoridade? Não. Mas Ele quer que você esteja conectado. Não importa se vai falar assim: Deus, olha, eu tenho um compromisso agora e eu não sei o que vai acontecer, eu estou um pouco apreensivo com o resultado. Me ajuda aqui. Me ajuda a acalmar meu coração. Me ajuda a confiar que o melhor, que o resultado será o melhor para mim nesse momento. É só disso que Deus precisa. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Bom dia, Shelly, Maria, Yuri. Legal ter vocês aqui. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo. Recebo a tua graça. Dependo de ti. Quero conhecer-te. Pertenço a ti. Isso tudo são orações. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica. Para mim, viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas no seu coração. Apenas se assegure de que a sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Não fazer pedidos como se você soubesse o que é melhor para você. Porque nem sempre a gente sabe, tanto é que às vezes a vida nos surpreende positivamente. Mas é muito mais orações de pedidos de ajuda, de abertura para que Ele interfira na situação. E não importa as palavras que você vai usar. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Só precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que reestabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio, que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode fazer do mesmo jeito. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Nós agimos muito melhor quando estamos conscientes da presença dele, é ou não é? O seu objetivo não é a sensação, mas a consciência da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo de vida de adoração. Então, outra forma, a segunda forma,
além do diálogo constante, é a meditação contínua. É pensar na sua palavra durante todo o dia. É sair desse devocional, é estar nesse devocional, não só recebendo, ouvindo e pensando, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, mas pensando, como é que eu posso usar isso na minha vida? O que tem proveito na minha vida nesse momento? E como que eu vou tirar esse proveito? Se a gente se coloca nessa postura, tudo tem oportunidade de aprendizado. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra. E até hoje Deus utiliza esse método. E é por isso que eu estou fazendo esse devocional aqui. Porque eu faço devocionais de tempos em tempos. Um dos devocionais que eu gosto muito é o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria e que sempre fala muito comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela abre a nossa cabeça para refletir, para aprender por meio de histórias. Só que para isso a gente precisa estar na posição de aprendiz. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia. Então, trazer hoje o que a gente está falando aqui, de orar continuamente, conversar com Deus, ter consciência de que Ele está presente na sua vida. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas ou monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar seus pensamentos. Habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. E isso é algo que todo mundo conhece. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Então a preocupação, ela é um movimento involuntário, aleatório da nossa mente. Quando a gente escolhe aquilo sobre o que a gente quer pensar, a gente está usando o poder da nossa mente de forma intencional. Eu tenho um cérebro que pensa, eu posso pensar em preocupações ou eu posso pensar naquilo que me edifica, que me fortalece, que me esclarece para solucionar. Eu estou usando isso ou eu estou deixando a minha mente me levar para onde ela quer? Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta desviar a atenção dos seus problemas para lições bíblicas. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores as suas preocupações. Por quê? Porque o nosso cérebro não tem a capacidade de prestar atenção com qualidade em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou ocupando meus pensamentos com coisas boas, não tem espaço mental para eu prestar atenção em coisa ruim ao mesmo tempo. Do que você tem alimentado a sua mente? E qual que é o resultado que isso tem trazido para você? Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. As obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia, porque isso vai amadurecendo a sua mente para que compreensões maiores cheguem. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com a sua vida normalmente.
Desenvolva o hábito de revisar a verdade na sua mente. Comece hoje, depois dessa live, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que foi dito, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, os quais muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. No próximo capítulo, que é amanhã, veremos outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece hoje a praticar o seu diálogo com Deus e a sua meditação na palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Então, qual que é o tema para você meditar hoje? Deus quer ser o meu melhor amigo. E qual que é a pergunta? O que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? No primeiro dia, já foi feita uma pergunta parecida com essa: como é que eu vou me lembrar que eu quero viver uma vida conectada com os propósitos de Deus? E a sugestão que eu dei foi colocar uma frase no papel de parede do seu celular, que foi o que eu fiz no meu. Não bastasse isso, eu tenho uma tatuagem no meu pulso que é um alfa e um ômega, que todo mundo pergunta. Então, se a gente não colocar esses lembretes à nossa volta, a gente vai se lembrar no meio de tantas funções, papéis que a gente tem, no meio de tanta informação a que a gente tem acesso todos os dias. É muito fácil a gente se perder dessa conexão. E é muitas vezes se perdendo dessa conexão que a gente se perde, inclusive, da gente mesmo. Todo mundo se sente meio perdido de vez em quando, ou se sentiu pelo menos uma vez, ou se não sentiu, talvez ainda se sinta. Então, quais são as âncoras que você vai criar na sua vida para você se lembrar? Achei as orações curtas de irmão Lourenço muito valorosas. Que bom! São coisas que eu mesma exerço continuamente. Então, a gente veio para São Paulo ontem. Eu entrei no carro, falei: Deus, pega no volante aí junto com o Ricardo. E é isso. O nosso dia, a nossa viagem, o resultado está nas suas mãos, estamos entregando. Porque sem esses atos de oração, sem esses diálogos, a gente não está dando permissão para Deus entrar na nossa vida. Porque Ele nos fez livres, Ele nos fez tão livres que Adão e Eva fizeram o que fizeram, né? Eles tinham uma vida ali sem culpa e sem medo, mas eles tomaram uma decisão de desobediência que trouxe para eles o que é culpa e o que é medo. E nós vivenciamos a culpa e o medo e somos convidados a ir além da culpa e o medo, porque a culpa e o medo são ilusão. Então, qual que foi o teu maior aprendizado aqui hoje? O que você pode melhorar a partir dessa compreensão de que você é filho querido, amado de Deus? Deus está na sua vida o dia todo com você. O quanto que você tem usufruído dessa conexão, tem feito essa conexão. Ele está perto da gente mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja e mesmo que a gente não entenda. O quanto que eu tenho me posicionado nos relacionamentos como uma pessoa que é tão filha quanto a outra, ou eu tenho me apequenado, me submetido, me diminuído. O quanto que eu tenho cuidado da minha casa que é meu corpo também, pensando que Deus quer o melhor para mim, porque Ele é um Pai amoroso. O quanto que eu tenho cuidado e conversado e me tratado como eu trato uma pessoa que eu amo muito, porque é assim que Deus nos vê. Aquilo que você deseja para a pessoa que você mais ama é o que Deus deseja para você, mas você está se apropriando disso?
Você está cuidando da sua casa como uma casa que é habitada por um filho de Deus? Ou você é aquela pessoa que só arruma a sua casa para receber outra pessoa? Que deixa talvez a sua melhor toalha de mesa para visita? Que deixa a sua melhor roupa para uma ocasião especial e não para você? Sendo que você é filho, você é amado, você está sendo acompanhado durante todo o dia. E o que você vai fazer hoje de diferente? Na sua casa, no seu diálogo interno, a partir dessa compreensão de que você tem acesso. O Ricardo vai fazer as orações de irmão Lourenço. E a Carol, o que vai fazer? O quanto você está se posicionando como filho, como irmão de outras pessoas. Que bom, Meire. É isso. Nós precisamos nos apropriar do nosso lugar como filhos, como quem tem acesso direto. E isso requer que a gente se comporte de acordo, né? E essa é a nossa reflexão de hoje, gente. Amanhã continuamos nas outras, ser mais empática com certeza. Que bom, isso é muito bom. Agradecer mais, reclamar menos. Alimentar sua mente de coisas boas, cuidar do seu coração, porque o seu coração é o seu canal. E aí a gente não cuida dele, se distancia e busca soluções fora, né? Fez sentido, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário? Então é isso. Então nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, com o coração aberto para receber. Um beijo para vocês, um ótimo sábado, que seja um dia de conexão. Que hoje você vá para o seu dia, para a sua vida, lembrando que você pode conversar com Deus quando você quiser. Lembrando que Deus está ali com você, você sentindo e percebendo ou não. Exatamente, Chay. E lembrando que Deus habita na sua casa, que Deus habita no seu quarto. E que Deus quer total proximidade com você. Então cuide de tudo isso dessa forma. E até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.